Prepare-se para uma jornada. Respire fundo e permita que sua mente se abra para um dos maiores mistérios da existência. Desde o início dos tempos, o ser humano olha para o céu estrelado e se pergunta: o que existe além da vida? Para onde vamos quando o corpo descansa em silêncio, mas a consciência ainda pulsa? Essas perguntas ecoam em todas as culturas, em todas as épocas, em cada coração que já experimentou a perda ou a presença da morte bem de perto. É o enigma que une faraós, monges, filósofos, cientistas e até mesmo aqueles que, em experiências de quase morte, tocaram o véu que separa os mundos. A morte não é apenas o fim. Para muitos ela é uma passagem, um portal, um despertar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo você será conduzido por diferentes caminhos, explorando o que egípcios, hindus, budistas, espiritualistas e até mesmo a física quântica têm a dizer sobre esse mistério. Além disso, mergulharemos em relatos impressionantes de pessoas que voltaram para contar o que viram e refletiremos juntos sobre o que a filosofia pode nos ensinar diante do inevitável. Mas, antes de seguirmos, eu quero que você faça um pequeno exercício comigo. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine que você está caminhando em uma estrada de areia dourada. O sol se põe no horizonte e você sente uma brisa suave acariciar sua pele. Ao longe, uma porta se abre, feita de pura luz. Essa porta representa o desconhecido, o que está além da vida. E é por essa porta simbólica que vamos atravessar juntos, bloco após bloco, revelando segredos guardados por civilizações antigas, mistérios revelados por médiuns e até mesmo hipóteses científicas ousadas que começam a se alinhar com o que tradições espirituais já diziam há milênios. Mas atenção! Não espere respostas prontas. O mistério da morte não se entrega de forma tão simples. Ele se revela em símbolos, metáforas e experiências profundas. Cada cultura, cada pessoa, carrega um pedaço desse quebra-cabeça cósmico. Nos próximos minutos, você vai descobrir que, embora os caminhos sejam diferentes, existe uma surpreendente convergência entre as tradições. Elas nos ensinam que a morte não é apenas o fim da história, mas a continuação de uma jornada muito maior, a jornada da alma. Prepare-se porque o que vem a seguir pode transformar para sempre a maneira como você enxerga a vida, a morte e, acima de tudo, o propósito de estar aqui e agora. Antes de atravessarmos juntos essa porta de conhecimento, lembre-se, se este tema ressoar com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum dos próximos capítulos desta jornada. Assim, você ajuda esta mensagem a alcançar mais buscadores e fortalece ainda mais essa comunidade de almas em expansão. Imagine-se agora diante das areias douradas do Egito Antigo. O vento do deserto sopra, trazendo consigo o eco de civilizações que viveram há milhares de anos. E entre templos e pirâmides, uma crença poderosa florescia. A vida após a morte não era apenas uma possibilidade, era uma certeza. Para os egípcios, o corpo podia morrer, mas a essência, chamada de Ba e Ka, seguia sua jornada em outro plano. Eles acreditavam que a alma enfrentava provas após deixar o corpo, e que o destino eterno dependia de como havia conduzido sua vida terrena. O grande guia dessa passagem era o famoso Livro dos Mortos, um conjunto de encantamentos, orações e instruções, escrito em papiros e colocado dentro dos túmulos, ao lado do corpo mumificado. Essas palavras sagradas eram vistas como um verdadeiro mapa espiritual, um manual de instruções para o além. A cena mais poderosa desse ritual é o julgamento de Osíris. Segundo a tradição, a alma comparecia diante do deus dos mortos, Osíris, que presidia um tribunal acompanhado de 42 juízes divinos. No centro desse julgamento estava a balança da verdade. De um lado, o coração do falecido.
Do outro, a pena de Maat, deusa que representava a verdade, a justiça e a ordem cósmica. Se o coração estivesse mais leve que a pena, a alma era considerada pura e tinha direito a seguir para os campos de juncos, uma espécie de paraíso egípcio, um reflexo da vida na terra, mas sem dor, sem sofrimento, repleto de abundância e harmonia. Mas se o coração estivesse pesado, carregado de mentiras, injustiças e más ações, a alma seria devorada por Amit, o terrível monstro com cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas de hipopótamo. Nesse caso, não havia segunda chance. A existência se dissolvia no nada. Observe a beleza dessa metáfora. Para os egípcios, viver com leveza, com verdade e alinhado à justiça era a chave para atravessar a morte em paz. O coração, símbolo das emoções e das escolhas, era mais importante do que qualquer posse material ou conquista. Era ele que determinava o destino eterno da alma. É por isso que a preparação para a morte era levada tão a sério. As múmias, os rituais, os amuletos, tudo tinha como propósito preservar o corpo e, ao mesmo tempo, guiar a alma nesse caminho. Eles acreditavam que cada detalhe importava, pois a vida era apenas uma parte de uma grande jornada espiritual. E talvez, ainda hoje, essa visão nos traga uma lição profunda. O que carregamos em nosso coração é o que, de fato, terá peso na eternidade. As riquezas materiais ficam para trás, mas as ações, intenções e a verdade que vivemos viajam conosco. Se essa mensagem do Egito Antigo ressoou com você, lembre-se de apoiar este conteúdo. Deixe o seu like e juntos mantemos viva a sabedoria ancestral e continuamos explorando os mistérios da alma. Deixe agora as areias do Egito e imagine-se na Índia ancestral, entre templos adornados com flores, incensos queimando e mantras ecoando ao longe. Ali, uma das mais antigas tradições espirituais do mundo nos oferece uma visão grandiosa sobre a vida, a morte e o destino da alma. Para o hinduísmo, a existência não termina com a morte. Pelo contrário, ela se renova em um ciclo contínuo, chamado samsara. Esse ciclo é o fluxo eterno de nascimentos, mortes e renascimentos. A alma, ou Atman, não desaparece. Ela apenas muda de forma, vestindo novos corpos, assim como trocamos de roupa ao longo da vida. O que define o rumo dessa jornada é o karma. Cada pensamento, palavra e ação gera consequências que moldam não apenas o presente, mas também as próximas vidas. Assim, viver com consciência, compaixão e responsabilidade não é apenas uma escolha moral, é uma preparação para a eternidade. Mas o objetivo final do hinduísmo não é simplesmente renascer indefinidamente. É alcançar a libertação desse ciclo. O moksha. Esse estado representa a união da alma individual com o todo, a dissolução das ilusões da matéria e o despertar para a verdade última, que somos, em essência, parte do divino. Os textos sagrados, como os Vedas e os Upanishads, falam dessa jornada como o caminho de retorno ao lar espiritual. Eles nos lembram de que a vida terrena é um campo de aprendizado, onde cada experiência, alegre ou dolorosa, é uma oportunidade de evolução da alma. Imagine agora um rio caudaloso. Cada gota de água é como uma vida. Ela flui, se mistura, cai em pedras, evapora e retorna em chuva. Mas no fim, todas as gotas têm o mesmo destino: o oceano. Assim é a alma no hinduísmo, caminhando através do ciclo do samsara, até se fundir no oceano infinito da consciência divina. Essa visão nos convida a repensar nossas próprias escolhas. Se tudo o que fazemos ecoa não apenas nesta vida, mas em muitas outras, como estamos conduzindo nossa jornada? Estamos semeando leveza ou carregando fardos que pesarão em nossa alma? No fundo, a mensagem é clara. Cada ato importa.
Cada gesto de bondade ou de crueldade se tornará parte do tecido invisível do destino. E o que acumulamos dentro de nós determinará se seguimos renascendo ou se, finalmente, despertamos para a liberdade do moksha. Se esse ensinamento hindu tocou o seu coração, compartilhe este vídeo. Assim, você nos ajuda a expandir essa mensagem de sabedoria e nos acompanha nos próximos capítulos desta jornada da alma. Deixe agora a Índia e caminhe pelas montanhas geladas do Tibete. Ali, entre monges que entoam mantras e rodas de oração que giram ao vento, o budismo nos apresenta uma visão única e detalhada sobre a jornada da alma após a morte. No coração dessa tradição está o Bardo Thodol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos. Esse texto milenar descreve, com clareza surpreendente, o que acontece à consciência nos momentos que seguem a morte. Segundo os ensinamentos tibetanos, a morte não é um fim absoluto. Ela abre portas para diferentes estágios de transição, chamados de bardos. O primeiro é o momento da própria morte, quando a consciência se separa do corpo. É descrito como uma dissolução gradual dos elementos: terra, água, fogo, ar e espaço, até restar apenas a essência luminosa da mente. É nesse instante que, segundo o budismo, a pessoa pode perceber a luz clara, a verdadeira natureza da consciência, pura, infinita e radiante. Se a alma reconhece essa luz, pode alcançar a iluminação e libertar-se do ciclo de renascimentos. Mas, para muitos, a mente ainda está presa a medos, desejos e ilusões. Então, a consciência entra em outros estágios, encontrando visões pacíficas e visões iradas, reflexos de seu próprio estado interior. Essas imagens não são punições externas, mas projeções da própria mente. São como espelhos que mostram tudo o que cultivamos em vida, nossas virtudes e nossas sombras. Após esse período de experiências intensas, a consciência chega ao terceiro bardo, o caminho em direção a um novo nascimento. Aqui, segundo a tradição, os karmas acumulados atraem a alma para a próxima encarnação, determinando em que condições ela renascerá. Perceba a beleza desse ensinamento. Para o budismo, a morte é também uma oportunidade de libertação. Cada transição pode ser vista como um portal para o despertar. A prática da meditação, do desapego e da compaixão em vida são, portanto, um treinamento para o momento da morte. Pois quanto mais clara e serena for a mente, mais fácil será reconhecer a luz e se libertar do ciclo. Imagine por um instante que a vida inteira é uma preparação para esse momento. Cada vez que soltamos um ressentimento, cada vez que cultivamos bondade, cada vez que respiramos em silêncio profundo, estamos treinando nossa consciência para reconhecer a verdade última. Se essa visão budista trouxe novas reflexões para você, aproveite para fortalecer nossa comunidade. Deixe um comentário dizendo o que mais te impressionou até agora, trazendo mais reflexões para espalharmos mais luz e sabedoria pelo mundo. Deixemos as montanhas do Tibete e voltemos o olhar para a Europa do século XIX, quando um educador francês chamado Allan Kardec começou a sistematizar aquilo que chamamos hoje de espiritismo. Kardec não se apresentou como profeta, mas como pesquisador. Ele reuniu centenas de relatos, sessões mediúnicas e comunicações espirituais, organizando-os em livros que mudariam para sempre a forma como muitos compreendem a vida após a morte. O primeiro e mais conhecido deles é O Livro dos Espíritos. Ali, Kardec apresenta perguntas e respostas obtidas por meio de médiuns, onde os próprios espíritos descrevem o que acontece depois da morte. Segundo essas revelações, a vida terrena é apenas uma etapa da existência. A morte não destrói a alma, apenas a liberta do corpo físico, permitindo que continue sua evolução em outra dimensão. No Espiritismo, a alma leva consigo suas qualidades, virtudes e também suas imperfeições. E o que encontra do outro lado
é resultado direto do que cultivou em vida. Se viveu com amor, caridade e compaixão, encontrará ambientes harmoniosos, espíritos afins e oportunidades de aprendizado mais elevado. Mas, se viveu presa ao egoísmo, ao ódio e às paixões destrutivas, enfrentará regiões de sofrimento, até que se purifique por meio da reflexão e do arrependimento. Essa visão ficou ainda mais clara na obra O Céu e o Inferno, onde Kardec reúne relatos de espíritos desencarnados. Alguns descrevem a felicidade de estar livres da matéria, próximos a entes queridos e em contato com esferas de luz. Outros revelam o peso da culpa, a dor de ainda se sentirem presos às próprias obsessões e o desejo profundo de reparar os erros cometidos. No entanto, o Espiritismo não vê o sofrimento como condenação eterna. Ao contrário, entende que cada prova é um caminho de crescimento. Deus, segundo Kardec, é infinitamente justo e misericordioso. E todos os espíritos, sem exceção, têm a oportunidade de evoluir, de reparar e de reencontrar a luz. Outro ponto essencial é a reencarnação. Ela é vista como uma lei natural, um mecanismo de justiça divina que permite ao espírito aprender em diferentes experiências. Nascemos em diferentes corpos, épocas, famílias e condições sociais, sempre com a chance de progredir moral e espiritualmente. Assim, cada vida é uma sala de aula, e a morte é apenas a troca de cenário. No fundo, somos viajantes da eternidade. E talvez seja essa a maior contribuição do Espiritismo: mostrar que não estamos sós, que aqueles que partiram continuam existindo, que podemos orar por eles, e que todos, cedo ou tarde, reencontraremos nossos amores em planos mais elevados. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, aproveite este momento para apoiar o canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo que possa te trazer conforto, esperança e luz na sua jornada da alma. Ao longo da história, diversas culturas buscaram compreender o que acontece quando a alma deixa o corpo. E apesar das diferenças de símbolos e linguagens, todas apontam para uma mesma certeza: a vida não termina na morte. Ela apenas se transforma. Entre os povos indígenas, por exemplo, a morte é vista como retorno à casa dos ancestrais. Para muitos xamãs, a alma viaja para planos espirituais, onde reencontra os espíritos guardiões da tribo e continua a guiar os vivos. A natureza, para esses povos, é um templo sagrado, e morrer é voltar a fazer parte do grande ciclo da Terra, onde cada ser mantém sua conexão com a floresta, os rios e os animais. Assim, o morto não desaparece. Ele se torna presença invisível que protege e inspira. Na mitologia grega, encontramos outra visão marcante. A alma do falecido atravessava o rio Estige, conduzida por Caronte, o barqueiro do submundo. Para isso, era necessário pagar-lhe com uma moeda, que os vivos colocavam sob a língua do morto. Do outro lado, aguardava Hades, senhor do submundo, onde cada alma encontrava seu destino. Os Campos Elíseos, lugar de paz e beleza, reservado aos heróis e virtuosos. Ou o Tártaro, região sombria destinada aos que haviam vivido no egoísmo e na crueldade. Essa visão ecoa, de certa forma, a justiça espiritual que vimos entre os egípcios. A alma colhe aquilo que semeou. Já no cristianismo, a morte é compreendida como passagem para a eternidade junto de Deus. O céu é o estado de comunhão com o Criador, um lugar de paz, amor e plenitude. O inferno, por outro lado, representa o afastamento da presença divina, marcado pela dor e pelo vazio. E existe ainda o purgatório, onde as almas se purificam antes de alcançar a luz definitiva. Aqui, a grande chave está no julgamento moral. Cada ato, cada escolha, cada sentimento cultivado em vida pesa na balança. Mas assim como no Espiritismo, também no cristianismo, a misericórdia divina oferece caminhos de redenção.
O arrependimento, a fé e o amor podem transformar destinos e abrir portas para a eternidade. Ao observarmos todas essas tradições, percebemos um ponto em comum. Ninguém entende a morte como simples aniquilação. Ela é sempre um portal, uma travessia, um recomeço em outro estado de ser. Seja voltando aos ancestrais, navegando pelos rios do submundo, ou alcançando o céu, o que se repete é a certeza de que existe continuidade. Talvez, no fundo, todas essas tradições estejam nos ensinando que a morte não deve ser temida, mas compreendida como parte natural da jornada da alma. Até aqui caminhamos pelas tradições espirituais que atravessaram milênios, mas agora entramos em um território fascinante, onde ciência e espiritualidade começam a dialogar. A física quântica. A ciência clássica costumava afirmar que a consciência era apenas produto do cérebro, algo que surgia quando neurônios disparavam sinais elétricos. Mas os avanços da física quântica trouxeram novas perguntas, e nenhuma delas simples. Um dos mistérios mais intrigantes é o chamado efeito do observador. Em experimentos, partículas subatômicas se comportam de forma diferente quando estão sendo observadas. Isso sugere que a consciência do observador influencia a própria realidade. O que antes parecia sólido e previsível se revela como um oceano de possibilidades. Alguns cientistas ousaram ir além. O físico Amit Goswami, por exemplo, defende que a consciência não é gerada pelo cérebro, mas que, ao contrário, o cérebro é apenas um receptor. A consciência seria a base de toda a existência, aquilo que dá forma ao universo material. Se isso for verdade, então a morte não seria o fim da consciência. Seria apenas o desligamento de um aparelho receptor, enquanto a essência continua vibrando em outra dimensão da realidade. Outros estudos, como os de Stuart Hameroff e Roger Penrose, sugerem que a consciência pode estar ligada a processos quânticos dentro das células cerebrais, nos chamados microtúbulos. Isso poderia explicar por que tantas pessoas em experiências de quase morte relatam percepções vívidas, mesmo quando o cérebro está clinicamente inativo. Pense nisso. Se a consciência é mais ampla que o corpo físico, então a morte pode ser apenas uma mudança de estado. Assim como a água se transforma em vapor sem deixar de existir, a consciência pode apenas trocar de forma, atravessando um novo estágio de realidade. Essa ideia se conecta profundamente com os ensinamentos espirituais que vimos até agora. Egípcios falavam da jornada da alma. Hindus do Sansara, budistas do bardo, espíritas da continuidade da vida. E agora, a própria ciência começa a levantar hipóteses que apontam para a mesma direção. A consciência não morre. Claro, a física quântica ainda não tem todas as respostas, mas ela abre portas para um diálogo transformador. Talvez a vida após a morte não seja apenas uma questão de fé, mas também uma possibilidade científica. Depois de percorrermos tradições milenares e até mesmo as fronteiras da ciência, chegamos a um território onde espiritualidade e experiência humana se encontram de forma direta. Os relatos de quase-morte, também conhecidos como EQM, são histórias de pessoas que estiveram clinicamente mortas ou em estados muito próximos da morte, e que, ao retornarem, trouxeram memórias tão vívidas que desafiam qualquer explicação simples. Muitos relatam a sensação de deixar o corpo e observar tudo de cima, vendo médicos, familiares e até ouvindo conversas que depois foram confirmadas. Outros descrevem atravessar um túnel de luz, encontrar entes queridos falecidos e sentir uma paz indescritível. Uma sensação de amor incondicional, impossível de ser comparada a qualquer experiência terrena. O médico Raymond Moody, no livro Vida Depois da Vida, foi um dos pioneiros a estudar essas experiências. Ele reuniu dezenas de relatos e percebeu padrões comuns. A saída do corpo, a passagem por um túnel, o encontro com seres de luz ou familiares, a revisão da própria vida em detalhes, onde cada ação e emoção são revividas sob a perspectiva do outro.
e, por fim, a escolha ou o chamado para retornar. Mais tarde, o cardiologista holandês Pim van Lommel conduziu estudos científicos em hospitais, registrando casos em que pacientes, sem atividade cerebral mensurável, relataram experiências lúcidas e consistentes após voltarem. Esses relatos desafiam a visão de que a consciência é apenas produto do cérebro físico. Imagine por um instante estar diante da revisão da sua vida. Sentir não apenas o que você fez, mas também o que os outros sentiram por causa das suas ações. Essa experiência relatada por tantos sugere que a morte pode ser um espelho absoluto, onde colhemos em consciência tudo aquilo que semeamos. Outro ponto marcante é a sensação de unidade. Muitos afirmam que, naquele estado, compreenderam que somos todos parte de algo muito maior, ligados por uma mesma essência. Alguns descrevem como se fossem gotas retornando ao oceano. E mesmo que a ciência ainda não consiga explicar completamente, não podemos ignorar a transformação que essas pessoas vivem após uma EQM. Elas voltam com menos medo da morte, mais compaixão, mais amor pela vida, como se tivessem tocado a eternidade e trouxessem consigo uma centelha de lembrança. Se esses relatos de quase morte tocaram você, deixe sua energia se manifestar também neste espaço. Compartilhe esse vídeo. Assim, você ajuda a espalhar essas reflexões e fortalece nossa comunidade de buscadores da verdade além do véu. Até aqui, ouvimos os sussurros das tradições antigas, as revelações do espiritismo, os avanços da física e os relatos de quem voltou do limiar da morte. Mas existe ainda uma outra fonte de sabedoria: a filosofia. Ao longo da história, pensadores buscaram compreender racionalmente o mistério da alma e o sentido da vida e da morte. Comecemos com Sócrates, o filósofo que enfrentou a própria morte com serenidade. Condenado a beber cicuta, ele declarou diante de seus discípulos que não temia morrer. Para ele, a morte era como um sono profundo sem sonhos, ou talvez uma viagem da alma para outro lugar. Em ambos os casos não havia por que temer. Essa coragem diante do fim continua sendo um convite para que também nós reflitamos. Será que não tememos mais o desconhecido do que a própria morte? Seu discípulo Platão foi além. No diálogo Fédon, descreveu a alma como imortal. Para ele, o corpo é apenas uma prisão temporária, e a morte é a libertação. A verdadeira vida começa quando a alma se separa da matéria e retorna ao mundo das ideias, onde habita a verdade eterna. Séculos mais tarde, os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, também refletiram sobre o tema. Para eles, a morte era natural, parte do ciclo da vida, e resistir a ela era resistir à ordem do universo. Sêneca dizia: o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Assim, a filosofia estoica nos convida a viver cada dia com virtude, coragem e serenidade, sabendo que a morte virá, mas que ela não rouba o sentido da vida. Já no cristianismo medieval, pensadores como Pascal trouxeram outra abordagem. Ele dizia que, diante da incerteza, o mais sábio é viver como se a alma fosse eterna. Se a morte é apenas o fim, nada se perde. Mas se existe a eternidade, ganhamos tudo ao termos vivido com fé e retidão. Esse é o famoso aposta de Pascal. E filósofos modernos como Schopenhauer viam na morte um retorno ao todo universal. Para ele, a individualidade é apenas uma aparência temporária, e o fim da vida é como a gota que volta ao oceano. Ao unir todas essas visões, percebemos que a filosofia, assim como a espiritualidade, não vê a morte como aniquilação absoluta. Ela é, no mínimo, um mistério que nos convida a viver melhor, com mais consciência, sabendo que o tempo que temos aqui é precioso. E talvez seja exatamente isso que une todas as tradições e pensamentos. A morte nos lembra da urgência de viver de forma significativa. Chegamos a um ponto fascinante desta jornada.
Depois de percorrer templos egípcios, ouvir os mantras hindus, meditar com os monges tibetanos, compreender o espiritismo, atravessar mitologias e tradições cristãs, dialogar com a física quântica e até refletir com filósofos. Talvez você perceba que, apesar das diferenças, todas essas visões apontam para algo em comum. O primeiro ponto é claro: a vida não termina com a morte. Seja no campo dos mitos, das religiões, da filosofia ou até da ciência, encontramos a ideia de continuidade. A alma, a consciência, a essência, não importa o nome, segue adiante. A morte, portanto, é menos um fim e mais uma transição. Outro ponto que se repete em praticamente todas as tradições é a ideia de julgamento ou consequência. Os egípcios falavam do coração sendo pesado na balança de Ma'at, os hindus do karma acumulado, o cristianismo do céu, inferno e purgatório, o espiritismo da colheita das próprias ações. Mesmo nas EQMs modernas, encontramos o fenômeno da revisão da vida, onde cada gesto retorna como espelho. Em todas essas tradições, a mensagem é clara: o que fazemos importa. Há ainda a presença de guias ou companhias espirituais. Egípcios tinham Anubis conduzindo a alma. Os gregos, Caronte. Os cristãos, os anjos. Os espíritas, familiares e mentores. As EQMs falam de entes queridos que aparecem no momento da travessia. É como se o universo inteiro estivesse nos dizendo que, ao cruzar o limiar, nunca caminhamos sozinhos. E por fim, todas as tradições convergem em uma lição prática para a vida presente. Não importa qual seja a crença, todas afirmam: a maneira como vivemos hoje determina o que encontraremos amanhã. A bondade, o amor, a compaixão e a verdade são moedas eternas que jamais se perdem, enquanto o ódio, o egoísmo e a mentira pesam na alma como correntes invisíveis. Talvez essa seja a grande revelação da jornada da alma. Independentemente da cultura, do tempo ou do nome que damos, o recado é o mesmo. A morte não é o fim, mas a continuidade de uma viagem. E o que carregamos no coração será o nosso passaporte. Depois de percorrermos tantos caminhos, talvez você esteja se perguntando: e o que eu faço com tudo isso? Como esses ensinamentos podem transformar minha vida hoje, enquanto ainda respiro, amo e caminho pela terra? A resposta é simples e profunda: vivendo o agora com consciência. Todos os povos, tradições e filosofias que conhecemos até aqui não falaram da morte apenas para saciar a curiosidade sobre o além. Eles falaram da morte para nos ensinar a viver melhor. Porque compreender a morte é também compreender a vida. O primeiro aprendizado é o desapego. Quando lembramos que nada material nos acompanha, entendemos que acumular coisas não traz sentido duradouro. O que levamos conosco são apenas as sementes que plantamos nos corações: o amor, a generosidade, a compaixão. A cada dia, podemos praticar pequenas doses de desapego. Doar algo que não usamos, perdoar alguém, soltar ressentimentos. Esses gestos nos tornam mais leves, como o coração diante da pena de Ma'at. O segundo aprendizado é a presença. As tradições budistas e hindus nos lembram que a vida é um rio em constante fluxo. Nada permanece igual, tudo se transforma. Por isso, o maior presente é viver plenamente cada instante. Você pode começar agora. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo, perceba a vida pulsando em você. Esse simples gesto já é um ato de despertar. O terceiro aprendizado é a compaixão. Quase todas as tradições apontam para a lei do retorno. Colhemos aquilo que semeamos, e isso nos convida a cultivar bondade. Um sorriso, uma palavra de incentivo, um gesto de solidariedade. Cada pequena ação é uma energia que retorna multiplicada. Agora, eu quero propor um exercício de visualização. Feche os olhos por um instante. Imagine-se em um futuro distante, olhando para trás, revendo sua vida. Pergunte a si mesmo:
Do que eu quero me orgulhar? O que eu quero deixar como legado? Sinta essas respostas surgindo no seu coração e traga esse propósito para o presente, transformando-o em pequenas atitudes diárias, porque no fim, não é a duração da vida que importa, mas a intensidade com que vivemos o amor, a verdade e a luz. Cada dia é uma oportunidade de alinhar-se ao propósito da alma. Cada escolha é uma preparação para a grande travessia. E assim chegamos ao fim desta viagem. Cruzamos desertos e pirâmides, percorremos templos indianos, nos sentamos ao lado de monges tibetanos, ouvimos médiuns, mergulhamos na filosofia e até tocamos as fronteiras da ciência. Tudo isso para compreender um mistério que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. O que acontece depois da morte? Talvez você tenha percebido que, apesar das diferenças, existe um fio invisível que conecta todas essas visões. Esse fio nos diz que a morte não é um fim absoluto. Ela é uma passagem, uma mudança de estado, um retorno ao lar da alma. Egípcios falaram do coração sendo pesado na balança. Hindus do ciclo de reencarnações. Budistas do encontro com a luz clara. Espíritas da vida que continua e se renova. Cristãos do céu e da eternidade junto de Deus. A física quântica, por sua vez, sugere que a consciência não pode ser destruída. E as experiências de quase morte nos lembram que a luz, o amor e a unidade são realidades palpáveis. Tudo converge para uma verdade essencial: a alma é eterna. E se a alma é eterna, então este momento, aqui e agora, ganha uma nova dimensão, porque cada gesto, cada escolha, cada palavra que pronunciamos ressoa na eternidade. Nada é pequeno quando visto sob a luz da jornada da alma. Quero que você imagine agora, por um instante, a cena da sua própria travessia. Um túnel de luz se abre diante de você. Ao seu lado, aparecem rostos amados, guias espirituais, presenças que te acolhem. Você sente uma paz infinita, uma certeza de que nunca esteve só. Esse é o destino de todos nós, o retorno à essência. Mas lembre-se, o modo como atravessamos essa porta depende de como caminhamos hoje. Se vivermos com amor, verdade e compaixão, a passagem será suave, iluminada e repleta de reencontros. Se nos apegarmos ao ódio, ao medo e ao egoísmo, poderemos carregar pesos desnecessários. A escolha é nossa todos os dias. Talvez esse seja o maior segredo revelado por todas as tradições. A vida após a morte é, em essência, a continuação da consciência. E o modo como vibramos aqui determinará o que encontraremos lá. Portanto, viva com propósito, ame com intensidade, perdoe com leveza e confie. Sua alma sabe o caminho de volta. Se essa jornada pela alma tocou o seu coração, apoie este trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais buscadores, fortalecendo essa comunidade de luz e sabedoria.